Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar, assim como dizia o profeta Isaías, no fim dos tempos, eles irão retornar. E aí eu preciso falar uma coisa para vocês que é extremamente... São esses seres. O que são os gigantes? Será que eles são frutos de Deus? Bom, a Bíblia nos ensina, nos relata, em Gênesis 100, para a nossa dimensão, eles atravessam um portal e logo em seguida eles tomam forma humana, tá? As mulheres. Eles construíram um mecanismo que, de certo modo, gerou um problema no DNA humano, porque os anjos eles são de uma grande estatura e o ser humano tem uma estatura limitada. Muito bem o que eram os gigantes no passado. Assim como dizia o profeta, eles tinham que viver em florestas, eles tinham que se esconder dessa obra, ou será que essa obra que gerou... E adentrando aqui, aquela região dos Mongóis, para quem ou para o que os chineses estão se defendendo? É uma muralha que tem milhares de quilômetros de extensão. Por que os chineses se propuseram, iriam se... E aí entra um pequeno detalhe. Os mongóis poderiam explodir o muro se for um precursor do conhecimento. Tanto é que a acupuntura tem mais de 6.000 anos. Então eu te faço uma pergunta. Será que mesmo os mongóis não poderiam cavar um buraco? O desespero que se tinham os soldados daquela época de se proteger desses colossos, tá? E esses seres não tinham tanta inteligência como os seres humanos, até porque eles não eram fruto da imagem aqui para você ver. Aqui é um retrato de Nimrod, ó. Aqui de Nimrod é uma altura muito maior, ó. Períodos renascentistas, retratar o verdadeiro tamanho deles, ó. Esse livro aqui retratava, que os gigantes de sua época, a estatura deles, ó. Olha o tamanho, isso aqui, ó, gigante, 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 e esse aqui de menorzinho, tá? Olha para você ver o tamanho aqui do ser humano, o tamanho aqui das suas infraestruturas, tá? Então olha só, o tamanho do ser humano. Essa pedra que foi erguida por um gigante é baseado em um achismo. Você vê que existe algo por trás dele, algo profundo, algo que conecta ele a uma realidade. Inclusive eu recomendo isso, e destemidos como era em sua época, tá? Então fica aqui nesse vídeo para vocês, fica uma pequena aula sobre os gigantes. A proposta do vídeo é só mostrar para vocês que o que você conhece